avisar aos irmãos que eu já preguei várias vezes neste texto, nós já estudamos ele, inclusive, em alguns momentos. Eu gostaria de falar hoje novamente, se não me engano. Está no capítulo 17 de Lucas, e só Lucas que cita esse texto, a partir do verso 11. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. Entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram uma voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em voz alta. Caiu os seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. Respondendo, Jesus disse: Não foram 10 os limpos? De onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Sempre que eu preguei esse texto, ou geralmente quando alguém prega esse texto, fala sobre gratidão. Né? A gente sempre foca a nossa pregação naquele que voltou para agradecer. Mas hoje, e eu tenho feito isso com muita frequência ultimamente, como eu ensinei na quinta-feira, porque o profeta velho fez isso. Aí hoje eu fiz a mesma coisa. Não foi porque um voltou, mas porque 9 não voltaram. Então, eu sempre foquei naquele que voltou. O que será? Se 10 foram curados, todos foram curados. Instantaneamente, milagrosamente. Milagrosamente. O milagre que funcionou para todos. A gente sabe que um voltou. Veio para agradecer. Era samaritano, inclusive, não é? E os samaritanos, eles eram meio que excluídos pelos judeus. Porque os judeus não os consideravam irmãos, não os consideravam fazia parte, né, de Israel. Então, este homem, que era o excluído, e assim, se tem uma coisa que une todo mundo, é o problema. Quando as pessoas estão boas e sãs, cada um vai para o seu lado, né? Quando todo mundo tem o mesmo problema, as pessoas se unem, né? Pois é, ali não se sabe se eram ricos, se eram pobres, se eram velhos, se eram novos. A gente não sabe, só sei que eles estavam unidos. Na doença, eles estavam unidos. E vocês sabem, a Bíblia diz lá no livro de Números, no capítulo 5, verso 1, 2 e 3, que as pessoas com lepra, elas tinham que se afastar, elas eram retiradas do arraial. A lei dizia que tinha que tirar as pessoas do arraial, afastá-las, né? Afastá-las, deixar elas longe. E eles estavam unidos nessa situação, e unidos eles foram curados. Aí a pergunta, né? A gente costuma dizer que os 9 foram ingratos, mal educados, né? Não agradeceram. Sempre a gente prega a palavra e a gente fala isso, né? Mas eu perguntei, né? Por que será, né? Se todo mundo recebeu, o que eles queriam, né, irmão? Eles queriam a vida deles de volta. Por que eles foram brincar com Jesus pastor? Eles perderam a vida deles. Eles queriam a pele deles renovada, porque a pele do leproso, uma pele doente, corpo doente. Então eles queriam a vida deles de volta. Eles queriam a pele deles, eles queriam voltar à sociedade. Isso se realizou? Sim, nos 10. Os 10 receberam. Mas 9 não voltaram, né? Então, o que eu quero ensinar para você hoje? O que ocorre aqui? Ocorre, irmão, que ele que voltou não era apenas era grato, mas ele queria mais do que a cura. Entende? E isso é muito comum. As pessoas se aproximarem de Jesus
quando precisam de alguma coisa, uma cura, de um emprego, da solução de um problema, elas se aproximam de Jesus. E esses 9, eles só queriam uma bênção. Eles só queriam uma cura. Mas tinha um que queria mais do que a cura, queria um curador. Então ele não era apenas grato, ele queria estar perto de Jesus. Ele queria mais, né? Ele queria, além da cura, ele queria um relacionamento. É assim que eu enxergo isso, sabe? E se ele voltou, é porque ele queria mais de Jesus. Ele queria estar mais perto. Os 9 que receberam o milagre seguiram seu caminho. Porque, afinal de contas, já receberam o que queriam. Mas tinha um que queria mais. Ele queria mais do Senhor. Ele recebeu um milagre e não só isso. Ele veio e caiu aos pés de Jesus. Essa é a diferença entre eles. Nem é a questão específica da gratidão, ainda que eu vejo isso aqui de uma forma muito clara. Mas é mais do que isso. Porque eles foram se mostrar aos sacerdotes. E de lá mesmo ele podia ter ido para a família dele. Mas se ele voltou, é porque ele queria estar perto de Jesus. Essa é a diferença, irmão, entre religião e relacionamento. Religiosidade e relacionamento. A religiosidade nos leva a só receber aquilo que buscamos. Então, o que eu quero? Eu quero um emprego. Quando o emprego chega, eu sigo meu caminho. A religião leva ao quê? Eu quero uma cura. Quando a cura chega, eu sigo meu caminho. Mas esse homem, ele queria mais. E Jesus falou assim para ele lá no verso 19: levanta-te e vai. A tua fé te salvou. Essa palavra é sozo. Sozo, na língua original. E o que significa essa palavra sozo? E o Logos também foi escrito em grego. O que significa essa palavra? Significa completude. É você ter tudo de Deus. Não apenas a cura. É você ser completo. Receber do Senhor tudo. É a integridade, é uma restauração completa. A restauração da carne, que estava leprosa, sim, mas uma restauração ainda maior, uma restauração das emoções, uma restauração da alma, é algo maior, irmão. 9 receberam cura física, e ele teve algo mais profundo do Senhor. Esse é o segredo de você continuar abençoado. Ele teve algo maior do Senhor, ele teve um sozo, a salvação, a restauração, o relacionamento com Deus. Mais do que ter alguma coisa de Deus. É mais do que isso. Olha, querido, você pode ter ido para Jesus só para ter uma cura. E tem gente que é curado no corpo, mas continua quebrado por dentro. Muita gente não recebeu a cura do Senhor. A cura da carne é o câncer, é o problema da coluna, é o problema dos ossos. Muita gente recebeu uma cura física, é a libertação do vício, mas a alma continua com problemas que precisam ser tratados. E é isso que Deus quer fazer. Ele quer nos tratar de uma forma que a gente seja completo, tenha tudo dele. Irmão, você pode receber um milagre e ainda perder o Messias. Você pode entrar aqui e ser curado por câncer e passar a sua vida inteira testemunhando que foi curado por câncer, mas nunca ter tido um encontro. Nunca ter tido um relacionamento com Jesus. E é isso que nos transforma. É isso que transforma as nossas emoções. É isso que transforma os nossos sentimentos. É isso que nos faz estar completos diante de Deus. É o sozo. Você pode até ir a Ele quando precisa. Precisa do emprego, precisa da cura, precisa do milagre. Depois que recebe, desaparece. Mas
esqueça de retornar. A gente já ouviu essa frase, eu já ouvi essa frase muitas vezes, muitos pregadores dizem isso. Muita gente só quer amando o Senhor, mas a gente quer a face de Deus. Que é um relacionamento mais íntimo. Que é ter não apenas a cura física, é ter tudo de Deus. E é essa a diferença entre o que voltou e os 9 que não voltaram. Eu recebi o que eu preciso, então tá bom. Para mim é suficiente. Você que está aqui, talvez, faça parte desse grupo que voltou. Que quer mais do Senhor. Que quer um relacionamento com Ele. Que quer uma mudança, não apenas física, na aparência, ou uma cura, ou a libertação de um vício, mas que quer mais do Senhor. Essa é a diferença entre o que voltou e os 9 que não voltaram. 9 que não voltaram só queria algo de Deus. E aquele que voltou queria Deus. Queria Deus. Entende? Como você está hoje? Só querendo um milagre ou querendo Deus? Querendo mais de Deus? Mais da presença dele? Um relacionamento? Nunca se esqueça. Depois que você recebeu o milagre, nunca se esqueça de retornar. Este homem, ele recebeu tudo, a completude, sozo, porque voltou, porque retornou, porque não deixou, porque não abandonou,